Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos estudar o teorema do impulso. Primeiro, em uma dimensão. Observe o nosso corpo, que tem massa 2 kg e velocidade inicial igual a 5 metros por segundo. Uma força de 4 newtons passa a atuar sobre ele, gerando uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, obtida através do princípio fundamental da dinâmica. Agora, usando a equação horária da velocidade, obtemos que a velocidade final após 5 segundos é 15 metros por segundo. Rearranjando a segunda lei de Newton, vamos observar a origem da segunda lei, que é o teorema do impulso. Note que o produto força vezes tempo é o impulso e massa vezes velocidade a quantidade de movimento. Então teremos que o impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso então fica 20 newton/segundo. A quantidade de movimento inicial é 10 kg/metro por segundo e a quantidade de movimento final 30 kg/metro por segundo. Vamos observar agora a equivalência entre as duas teorias. Na primeira, a força provoca a aceleração do corpo, modificando sua velocidade de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo. Na outra, a força provoca o impulso, que modifica a quantidade de movimento de 10 kg/metro por segundo para 30 kg/metro por segundo. Então agora vamos analisar essa situação para explicar o teorema do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a inicial. No primeiro método, para fazer a diferença de vetores, vamos pegar a quantidade de movimento final e somar com o oposto da quantidade de movimento inicial, que é 10 kg/metro por segundo. A variação de 10 para 30 é de 20 newton/segundo, que é o impulso. Então, devemos fazer a diferença entre vetores. Então, olha só, vamos inverter o vetor da quantidade de movimento inicial. Esse é o vetor oposto. Então, a diferença entre o 30 e o 10 é 20 newton/segundo, que é o impulso. Outra maneira de interpretarmos é que a quantidade de movimento final é a quantidade de movimento inicial mais o impulso que ela recebe. Então temos 10 kg/metro por segundo mais o impulso de 20 newton/segundo, obtendo uma quantidade de movimento final igual a 30 kg/metro por segundo. Observe a figura. Então, neste caso simples, é só executarmos a diferença. 30 menos 10, 20. O impulso é 20 newton/segundo. Agora, vamos analisar o impulso em duas dimensões. Observe a esfera em movimento circular uniforme. O que significa movimento uniforme? Velocidade constante. Então, V de A igual a V de B, igual a V de C, igual a V de D. Exemplo, 15 metros por segundo. Então, V de A, V de B, V de C e V de D. Todas são vetores de mesmo módulo, mas direção diferentes. Tá certo? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Se a massa do corpo é 2, temos que a quantidade de movimento vale 30 kg/metro por segundo. E ela será igual em módulo para todas as situações, na posição A, B, C e D. O impulso entre A e B é a variação da quantidade de movimento, QB menos QA. Então devemos fazer a diferença entre o vetor QA e o QB. Então vamos isolar a situação. O QA é um vetor, vamos supor, vertical para cima e o QB é horizontal para a direita. Como o módulo de QA é igual ao de QB e precisamos fazer a diferença entre QB e QA, o impulso é zero? Não! Não faça isso! Isso é uma operação vetorial. Temos que realizar a diferença entre o vetor QB e o QA. E o truque para realizarmos tal tarefa é somar o QB com o oposto de QA. Então vamos começar a operação vetorial. Esse é o vetor QA, certo? Esse é o vetor QB. Precisamos do oposto de QA, que é esse azul mais escuro. Agora vamos somar esses dois vetores. Vai ficar QB mais o menos QA
e assim vamos obter a direção e o sentido correto do impulso. Só que temos um triângulo retângulo, então devemos usar o Pitágoras para calcular o seu módulo, obtendo como módulo para o impulso 30 raiz de 2. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado!